Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 9 de julho, quando a Igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Por isso, de um modo especial, hoje contamos com a intercessão de Santa Paulina sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 9 de julho, meu irmão, minha irmã, quando nós celebramos a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 32 a 38. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que ilumina a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos inicialmente já o ministério de Jesus, que desemboca nas curas, nos prodígios, nos exorcismos que ele realiza. Onde Jesus chega, há transformação, há mudança. Jesus deixa a sua marca, não porque ele quer aparecer diante dos outros, mas porque ele tem um coração misericordioso, cheio de compaixão, e ele vê o sofrimento, vê as dificuldades, e ele quer tocar para transformar
a realidade. Inicialmente, Jesus expulsa um demônio de um jovem que é mudo e logo depois começa a falar. A mudez aí, além do sentido físico, biológico, a mudez representa também o silêncio diante do anúncio que deve ser feito do amor, da misericórdia, da paz que Deus vem nos trazer. O mal pode calar uma pessoa. O diabo pode acorrentar uma pessoa e impedi-la de proclamar a verdade. Muitas pessoas não são mudas fisicamente, mas o são espiritualmente, por simplesmente fechar-se ao Evangelho e não se permitir anunciar, principalmente com a vida, a mensagem de Jesus. Mas quando Jesus toca e há abertura daquele coração para a ação de Deus, a pessoa se liberta da sua mudez e tem a coragem de falar, mais do que com palavras, com a vida, testemunhando o Evangelho. E Jesus sempre se compadece de suas ovelhas, principalmente quando percebe que estas ovelhas vivem como quem não tem pastor. No seu tempo, enquanto Jesus percorria estas terras, Jesus percebia o pouco caso da parte dos chefes do povo, dos fariseus, dos sacerdotes do templo, daqueles homens religiosos que deveriam testemunhar e acolher as ovelhas e não colocar cargas pesadas sobre elas. Jesus via tudo isso. Aqueles homens que receberam um dom de Deus e uma missão da parte de Deus para acolher os outros irmãos e para ser sinal da presença de Deus na vida dos irmãos, de um Deus que acolhe, de um Deus que ama, de um Deus que quer o bem, de um Deus que está disposto a abraçar, de um Deus que tem uma palavra para confortar os corações abatidos. Mas não o faziam. Como lembra o profeta Ezequiel, muitos eram pastores que apacentavam a si mesmos e não ao rebanho. Por isso Jesus sente compaixão, vê aquela multidão procurando e sente compaixão. Percebe a carência daquele povo, a necessidade daquelas pessoas de receberem uma palavra que as edifique, que as faça levantar a cabeça, aquelas pessoas que necessitam de um acolhimento, de um respeito, aquelas pessoas que precisam ser tiradas da margem e colocadas no caminho. E Jesus sente compaixão. Mas ao mesmo tempo ele percebe, são muitos, e os trabalhadores na vinha são tão poucos. Por isso Jesus exorta os seus discípulos para que orem, para que o Senhor da messe envie trabalhadores para a sua colheita. E hoje, meu irmão, minha irmã, continua válida esta palavra de Jesus, porque a colheita continua grande, a roça continua grande, cada vez mais aparecendo necessidades, pessoas necessitadas de uma palavra, de uma cura, pessoas necessitadas de um acolhimento, e os trabalhadores são poucos na messe. Fica aí a nossa missão de continuar rezando para que o Senhor da messe continue mandando trabalhadores para a sua colheita, para que possamos acolher mais, para que possamos amar mais, para que possamos abraçar mais, para que possamos colocar no caminho aqueles que ainda estão à margem. Que esse sentimento de compaixão verdadeira, de sentir a dor do outro e querer diminuir a dor do outro, que estava no coração de Jesus, faça parte
do nosso coração também. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e Santa Paulina rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dará.